Distância aproximadamente. Do Rio de Janeiro a Belo Horizonte é aproximadamente a mesma do Rio de Janeiro a São Paulo. Ou seja, 50 quilômetros. De Salvador a Natal é aproximadamente o dobro da distância entre o Rio de Janeiro e a São Paulo. Ou seja, 800 quilômetros. De Porto Alegre a Curitiba é aproximadamente 530 quilômetros. Para descobrir o piso de uma sala retangular, 4,5 metros por 5,5 lajotas de 50 centímetros de lado, serão necessárias aproximadamente 100 lajotas, pois em uma dos lados cabe 9 lajotas e outros cabe 11 lajotas, o que totaliza 90 lajotas. Essa aqui é a resolução da questão anterior, e agora tem aqui as respostas: Belinha e Débora. A. B. Débora e Belinha. C. Não chovia nem havia fila muito grande. D. Porque a fila não era grande. 3. Qualquer mar é salgado. B. Há rapazes que não gostam de dançar. Todos possuem um livro. Essa aqui é a resposta. Orientação final para você ali compreender bem o que está apresentando nesse capítulo. Verifique o que está apto a demonstrar o que é capaz de identificar e interpretar conceitos, procedimentos matemáticos expressos em diferentes formatos, utilizar conceitos, procedimentos matemáticos para explicar fenômenos e fatos do cotidiano, utilizar os conceitos, procedimentos matemáticos para construir formas de raciocínios que permitam aplicar estratégia para a resolução de problemas, identificar e utilizar conceitos, procedimentos matemáticos na construção de argumentação consistente, reconhecer a adequação da proposta da ação solidária, utilizando os conceitos e procedimentos matemáticos. Os números, seus usos e seus significados. Construir significados e ampliar o que já existe, o que já é existente, para os números naturais, inteiros e racionais. Números e seus significados. Apresentação. Os números fazem parte da nossa vida. Nossa casa tem um número, a roupa que usamos tem uma numeração, os alimentos têm um preço, nós mesmos temos números de identificação. Aquele que está na carteira de identidade, o que está indicado na carteira do trabalho. A construção dos números durou milênios. Estudou de várias ciências como arqueologia, etnologia, astrologia, que mostram os povos primitivos, mesmo antes de possuírem linguagem escrita, faziam um registro de suas contagens por meio de marcas. Essas marcas podiam ser nós em uma das cordas, cortes num pedaço de madeira, cortes em ossos de animais. Os povos primitivos também faziam uso dos dedos, das mãos, dos pés para efetuarem contagem. Até hoje usamos a palavra digito, que o significado dedo, sinônimo de algarismo. Alguns usavam também outras partes do corpo. Aqui eles utilizavam aqui para fazer cálculo. Olha, vocês podem observar a mão, os dedos,
a perna. Era dessa forma. Com o tempo, essas marcas foram substituídas por símbolos diversos. Ao buscar recear seus habitantes, seus bens, suas perdas, ao procurar datar a fundação de suas cidades, seus povos construíram interessantes sistemas de numeração. Nos quadros ao lado, você pode observar o número 12 registrado de diferentes maneiras em diferentes civilizações. Em romano, registrado em bolinha, registrado em forma de linha. Recontando os números. Reconta-se que o ano de 825 a.C., o trono do Império Árabe era ocupado por califa. Ele queria transformar seu reino em um grande centro de ensino, onde pudesse dominar todas as áreas de conhecimento. Para atingir esse objetivo, trouxe também Bagdá, os grandes sábios muçulmanos daquela época. Entre outros sábios estava também o filósofo. O matemático árabe, ele foi destinado à função de traduzir o árabe, os livros de matemática vindo da Índia. Uma dessas traduções, esse sábio se deparou com um livro que ensinava a fazer quaisquer cálculos usando apenas 10 símbolos. O filósofo árabe ficou tão impressionado com a utilidade daqueles 10 símbolos que hoje são conhecidos como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que escreveu o livro explicando como funcionava o sistema. O termo algarismo usado para denominar símbolo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é uma homenagem a esse matemático árabe. Desse modo, o sistema de numeração que utilizamos hoje foi criado pelos hindus e divulgado a outros povos pelo árabes em suas viagens. Por isso, ele é conhecido como indo-arábicos. O indo-arábico, a principal vantagem desse sistema reside no fato de que, com apenas 10 símbolos, 0, 1, 2 e por diante, podemos escrever qualquer número que desejamos, por maior que ele seja. Ele é chamado decimal porque se utiliza de agrupamento de 10 em 10. Uma das características desse sistema é chamado princípio do valor posicional. Assim, na escrita 555 e 5 pode valer 5,50 ou 500, que é 500, dependendo da sua posição. 555, 500 mais 50, mais 5, que fica 555. Apesar da utilização dos números ter se iniciado há 500 anos, foi a partir do surgimento do sistema indo-arábico que o 0 passou a ser utilizado, a fim de atender principalmente a exigências relacionadas ao valor posicional na numeração da escrita. Na numeração escrita. Representar, exemplo 27, 207, papel do 0 é essencial para que haja uma disposição de uma representação para a outra. Os primeiros números que aprendemos e que servem para representar os resultados de contagens, ordenações e também para codificar são chamados de números naturais. Você os conhece bem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O conjunto dos números naturais é infinitivo.
ou seja, infinito, e representado pelo a letra N. N representa números naturais infinitivo. Aí vai ficar N, que significa números naturais infinitivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Há uma infinidade de números naturais e também outros tipos de números. Qual o resultado da subtração? 3 menos 7. Durante muito tempo, problemas desse tipo foram considerados sem solução. Quando lidamos com números naturais, os resultados da subtração A menos B pode ser encontrado no conjunto dos naturais somente quando A, e você vai ali, ó, aqui você pode observar A e tem B. No entanto, a situação do dia a dia, como as que envolve divididas, registra temperaturas mínimas da cidade, os resultados financeiros da empresa, mostra a necessidade de representar números menores que zero e dar significado à operação. A menos B igual a B, A e B. O conjunto dos números inteiros, também conhecido como inteiros relativo, é representado por Z. Então, ele inteiro relativo, ele é representado pelo Z. Z é igual a menos 6, menos 5, menos 3, menos 1, menos 0. Depois vai. Mais 2, 3, mais 4, mais 5, mais 6. Observar o que? O conjunto de números inteiro, também conhecido como inteiros relacionais. Então, ele é relacional, então ele vai ser Z. O número inteiro relacional, que simboliza Z, ele tem tanto subtração como soma. Sinal de menos, sinal de mais. Conjunto dos números racionais é indicados também pelo Q de queijo. Então, vai ter A barra B, A quadrado, Z e B quadrado, Z e asterisco. O conjunto de inteiro, exceto zero. E aqui também tem, resolvendo o problema 1. Construa uma reta e localiza nela um número positivo e negativo. Depois responda e justifique a resposta. Qual o número que é menor, mais 3 ou mais 2? Qual o número menor, mais 3 menos 2? Isso aí é fácil, gente. De acordo com o que foi explicado. Qual o número que é menor, menos 3 ou menos 2? Agora imagine a seguinte situação. Uma pessoa quer determinar a medida do segmento RS, tendo uma unidade de medida, o segmento AB. Como ela deve proceder? Que resposta é provável que ela encontre? Para responder essa pergunta, é preciso verificar quantas vezes o segmento A e B cabe no segmento RS. Observe. Você percebe que o segmento A e B cabe 4 vezes e meia no segmento RS. O que é a medida do segmento RS? É 4 vezes e meia a medida do segmento A e B. Na busca da qualificar e representar a medida em situações como essa, surgem números racionais. Os números racionais são identificados
como números expressos. AB. Ou A dividido por B. Em número B, são números inteiros, quaisquer, sendo o número B, deve ser necessariamente diferente de zero. Observe as figuras e relacione dentre as escritas numéricas abaixo, a qual que se refere cada uma delas. 25 por 10, 25 por 1, 25 por 2, 25 por 5. Então, aqui você vai responder. Observe a figura e relacione dentre a escrita os números abaixo e qual que se refere a cada uma delas. Então, aqui você vai observar da seguinte forma. Aqui tá preenchido 1, 2, 3, 4, 5. Tá preenchido 5. E o restante aqui tem, ó, 25. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um, dois, três, quatro, 5. 5 vezes 5, 25. Observe aqui. São 5 colunas de 5. Então, é 25. E o que está preenchido é 5. Então, é a letra C. Corresponde à última. Corresponde 25 por 5. Agora, já sabemos que tudo é 25, fica mais fácil. Aqui, ó, 25. Então, já chamo aqui 25 por 5. Tem aqui, ó, 25 por 5. Depois tem aqui a letra A. A letra A aqui é 25 por 25, não tem. Observe a figura e relacione dentre as escritas os números abaixo a qual se refere. 25 por 25, sim. 25 por 2 não tem. 25 por 1 também não tem. Então, é isso. Se você usar a calculadora e dividir 25 por 2, o resultado obterá. Esse resultado pode ser visualizado na figura B. Agora, observe a sequência de resultados obtidos, dividindo-se o numerador pelo denominador, de fração em que o numerador é 49. 49 por 1. 49 por 1 significa que é igual a 49. 49 por 2, você vai ali dividir. Se você usar a calculadora e dividir 25 por 2, o resultado vai obter x, né? Agora, observe a sequência obtida dividindo o numerador pelo denominador. Ou seja, você vai dividir 49 por 2, 49 por 3 e vai ter o resultado. Essas questões que vão cair no Enseja. Cai também, é questão também de Enem. Que diferença e semelhança você observa nesse resultado? Que diferença e semelhança você observa nesse resultado? Há representações decimais finitas? Quais? Há representações decimais infinitas? Quais? É possível dizer que números
ocuparão as próximas ordens nas representações infinitivas? Veja mais sobre este assunto em livro de matemática para o ensino fundamental. Procure o significado de expressões como dízimas, periódicas, frações. E vamos agora para a página 61. Identificando um mundo de números, você já deve ter observado que a leitura de notícias veiculadas em jornais, revistas, envolve quase sempre dados numéricos. Leia textos abaixo e depois responda às questões formuladas. A água sem tratamento e falta de saneamento básico causam a morte de milhares de pessoas por ano no Brasil. O Brasil, 7,5 milhões de domicílios sem banheiro. No Piauí, 42,9% dos domicílios não têm instalações sanitárias. Em 1998, doenças relacionadas à falta de saneamento básico, como diarreia, vitimaram 10.844 pessoas. 10.844 pessoas. Número maior do que homicídio na região metropolitana de São Paulo naquele ano. A região sudeste ocupa uma posição muito boa em relação ao saneamento básico. Percentual de municípios com rede de esgoto chega próximo de 90%, mas isso apenas não basta para que a situação de saneamento básico seja boa. Há ainda a questão da água. Nessa região são poucos os municípios que ainda têm ajuda de encanada, a cerca apenas de 5%. Resolvendo o problema. O dado 7,5 milhões que aparece no texto refere-se a um número natural. Refere-se a um número natural? E o dado 42,9%. Registre pelo menos duas maneiras diferentes de representar 7,5 milhões. Dado de 5% que aparece no final do texto pode ser representado de outra maneira. 0,05, 5 ali, e tem ali a fração de 100. 5 sobre 100, ou seja, é 5 vezes 10 menos 2. Como você representaria dados de 90% que também aparece no texto, usando essa diferente maneira? Então, ali você pode ver que você pode colocar 5%, simboliza 5, depois você coloca ali uma linha ou um traço, e embaixo você coloca 100, simboliza 100%. E depois você coloca ali 5 vezes
é o sinal de vezes, 10, sinal e 2. Como você representaria dados de 90% que também aparece no texto? Da mesma forma que eu expliquei. Na escrita 28/3/2002, o que significa 03? Nesse contexto, o número de domicílios sem instalação sanitária no Piauí é maior ou menor que a metade dos domicílios desse estado? Como você deve ter observado nesse texto, há diferentes usos de representações de números naturais. 7,5 milhões de domicílios, que também podem ser representados por escrita. E tem... Esses números referem-se à contagem ou estimativa. Já os números apresentados em escrita na data publicada de notícia, 28/3/2002, são números naturais que indicam ordenação 28º dia de terceiro mês de março de 2002. Agora responda, por que será que o jornal usa 7,5 milhões? Resolvendo o problema 3. Analise esse trecho de uma notícia publicada no dia 1º de abril de 2002, numa segunda-feira, e depois responda a questão. Das 20 horas da manhã até 8 horas da quarta-feira, poderá haver falta de água dos bairros Vila Iralândia, Jasmim Alegre, Vila Brasil, Jardim Aurora, no município Pau Brasil, em razão dos serviços de companhia de água e esgotos na rede de distribuição de água da cidade. Aproximadamente 2.500 famílias devem ser atingidas pelo corte. Já no município Jacarandá, a falta de água ela deve ocorrer das 8 às 20 horas da quarta-feira na Costa Verde, Morro Alto, Morro Branco. Cerca de 20 mil casas devem ter suspensão no abastecimento. A Companhia de Água de Esgoto recomenda que os moradores dos bairros afetados evitem o desperdício e reservem água para o período. Por quantas horas os bairros do município de Pau Brasil, situado na notícia, ficaram sem água? É possível afirmar a falta de água no dia 1º de abril nessa região? Jacarandá, a falta de água ocorrerá no mesmo período que Pau Brasil? O tempo de duração da falta de água no Jacarandá será o mesmo em Pau Brasil? Em que cidade a falta de água atingirá mais pessoas? Justifique. Analisando a reportagem publicada no dia 1º de abril, você pode constatar que tanto a cidade de Pau Brasil como Jacarandá ficaram 12 horas sem água. No entanto, Jacarandá, é provável que a quantidade de pessoas atingidas tenha sido maior. Notícia como essa envolve dados numéricos, são importantes para os cidadãos possam se prevenir nessas situações, colaborar também e saber reivindicar seus direitos junto aos governantes. A importância de saber a questão dos números, dados, estatística, argumentos,
Em notícias também aparecem situações que podem ser apresentadas por números inteiros negativos. Observe, no interior da Antártica, onde faz 70 graus negativos no inverno, a temperatura caiu em média de 1 grau desde o ano 80. Provavelmente você já ouviu falar na Antártida. Lá faz muito frio e as temperaturas são sempre negativas. Já foi registrada a temperatura de 89 graus abaixo de zero. Quando é verão, há luz até aproximadamente 23 horas e 30 minutos. E quando é inverno, há luz apenas durante algumas horas. Com base em essas informações, responda: se a temperatura média cai 1 grau a cada ano e se a suposição em 1982 a temperatura média no inverno foi 70 graus negativo, que hipóteses podemos ter para temperaturas médias no inverno nos anos indicados na tabela abaixo? 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001. Vamos agora para a página 63. Em outras palavras, que previsões podemos fazer para essas temperaturas? Para diferenciar números negativos de números positivos, utilizamos o sinal mais e menos. Assim, se indicação de uma temperatura é precedida pelo sinal mais, isso significa que está acima de 0 grau. Se é precedida pelo sinal, ela está abaixo de 0 grau. Mas além das temperaturas, usamos os números negativos em outras situações. Veja alguns exemplos. Um submarino encontra-se em 80 metros abaixo do nível do mar. A cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, está situada em uma altitude de 532 metros acima do nível do mar. Você sabia que altímetro é um aparelho que registra a altitude positiva acima do nível, né? Acima do nível do mar. E as altitudes negativas abaixo do nível do mar. Outro exemplo que você certamente conhece é de saldo de gols de campeonato de futebol. Os números positivos representam gols marcados e os números negativos, gols sofridos. Analisando a tabela, encontre o total de gols marcados, o total de gols sofridos e o saldo de gols que cada equipe. Aqui, gol positivo, que é sinal de mais, negativo é gol sofrido. E aqui tem a tabela, gols marcados, gols sofridos. Atribui-se induz a invenção dos negativos. A primeira referência explícita é encontrada numa obra do ano 628, escrita pelo matemático Brahmagupta. Mas durante o Renascimento, século XV, século XVI, as operações comerciais de venda, troca de mercadoria, eram intensas. De certa forma, inspiraram os matemáticos daquela época na escolha de novo tipo de número para representar perdas e dívidas.
Vamos para a página 64. Imagine um comerciante daquela época que tivesse em seu armazém saco de sal com 5 quilos cada um. Ao vender 3 quilos de um saco, 3 quilos dos sacos, escrevia 3 com tracinhos, né, na frente, menos 3, para não esquecer. No saco havia 3 quilos de saco a menos. Se esse comerciante resolvesse despejar em outro saco os 2 quilos de sal que sobraram, escrevia o número 2, com 2 tracinhos cruzados na frente para lembrar que no saco foram acrescentados 2 quilos a mais que a quantidade inicial. Positivo e negativo. Os matemáticos, percebendo que essas notações era prática, passaram a usar o sinal positivo ou negativo na frente dos números para indicar ganho ou perda de quantidade. Os números indicados com o sinal de menos passaram a ser chamados números negativos, e a expressão de números negativos tinha significado que transformava não, que é sinal de menos, número, o que mostrava as dificuldades pelas quais a humanidade passou para aceitá-lo. Muitos matemáticos do passado negavam a existência de tais números, que chamavam de números absurdos ou de números falsos. Entre as invenções dos negativos e suas aceitações, transcorreram-se há cerca de 1000 anos. Nicolas e Michel foram os primeiros matemáticos a considerarem os negativos em suas obras e equações. É bastante provável que os povos primitivos tenham sentido a necessidade de repartir coisas inteiras, como, por exemplo, os alimentos, em partes aproximadamente iguais, e sem sobrar resto, para medir a terra e colheita com exatidão, para a cobrança de imposto, para medir líquidos, cereais, tecidos, para os comércios. Os homens criaram unidade padrão para medida. Ao escolherem uma determinada medida padrão para medir, perceberam que o resultado obtido nem sempre era o número inteiro e sentiram a necessidade de fracionar essa unidade de medida. Em registros de egípcios, gregos e romanos da antiguidade, encontraram formas de representar esse fracionamento. Os egípcios já usavam as frações, né, por volta de antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, para operar seus sistemas de pesos, medidas, para exprimir resultados. Eles utilizavam apenas frações unitárias, frações de numerador, com exceções 2-3, ou seja, a fração de 2 e 3 e fração de 3 e 4. Uma fração pode indicar relação que existe entre o número de partes e total de partes, mas ele pode indicar também o quociente de um inteiro por outro, desde que este outro não seja nulo. Por exemplo, A, 2 pontos, um ponto em cima, outro embaixo, B, igual fração A e B. A em cima e B embaixo. E depois ele colocou ali B, um ponto no meio e 0. Muitas vezes ela é usada como índice comparativo entre duas quantidades, ou seja, quando
interpretado como razão. Resolva os problemas abaixo e explique que significado você atribui às frações apresentadas. Numa festa, um bolo ele foi dividido em 12 partes iguais e cada pessoa presente comeu um 12 de bolo. Quantas pessoas estavam na festa? Sobrou bolo? 3 folhas de papel de seda de cores diferentes foram repartidas entre 4 irmãos. A mãe queria fazer uma divisão equitativa e dar um pedaço de cada cor a cada um dos filhos. Que parte cabe cada menino? De uma fração de 3, de uma fração 3, 4 de folha e 4, 3 de folha. Uma pesquisa mostrou que 2 pessoas em cada 5 habitantes de cada cidade pretendem votar num determinado candidato. Se isso acontecer na eleição, esse candidato deve ter mais de 50% dos votos ou menos. Vamos agora para a página 65. Nos dias de hoje, por influência das calculadoras, os números racionais apresentam muito mais formas decimal do que a forma fracionária. Uma forma de visualizar o ordenamento de números. Para o efeito de representação nesta reta numérica, então assinalados números inteiros e cada intervalo foi dividido em 10 partes iguais. Entre o número 0 e 1, você pode observar a localização 1-2, ou seja, a fração de 1, 10, ou 0, 1 e. Entre os números 1 e 2 está localizado 1,1 ou 11-10. Observe a alternativa abaixo e assinale a que é verdadeira. O número 2,2 está entre o número -2 e -3. O número 1002 está entre o número +1 e +2. C, 1-5, que está entre o número +1 e +5. D, fração de 5 e 3, está entre -3 e -5. Agora vamos ver o que acontece com as sequências em que há números racionais representados na formas fracionais. Descubra a regra e continue a sequência. Mediante a explicação, você vai e faz aqui, ó, a tabela. Veja a sua resposta se confere na sequência A, sétimo termo, 7 por 2. Na sequência B, o sétimo termo, 6 por 4. Na sequência sétimo termo, 1 por 10. Descubra a regra e complete. Também a parte de baixo. Agora vamos para a página 66. Como você já deve saber, não faz muito tempo que a humanidade dispõe de calculadora para obter resultado do cálculo de forma rápida na resolução de problemas. Até
o final da década de 1970, fazíamos todas as contas de papel e, quando possível, resolvemos de cabeça. A partir do ano 80, as calculadoras eletrônicas e os computadores foram se tornando cada vez maiores e mais rapidamente difundidos. No entanto, muitas das vezes não temos condições de fazer cálculos por escrito e também não dispomos de cálculos ou de computador. Aí funciona a capacidade de termos de operar meramente. Vamos ver como você vai sair no cálculo mental. Na primeira coluna da tabela estão inclinadas diferentes operações. Ao lado dela, há resultados indicados. Assinale qual é o resultado correto de cada operação, fazendo mentalmente o cálculo e justifique sua escolha. Agora é com você. Aqui tem o resultado, aqui tem as operações, tem o resultado. Há necessidade de você utilizar a calculadora para você praticar, que é a parte aí tem a teoria e tem a prática. Aqui você tem a teoria e tem a prática. Vai ter momento que você vai utilizar nesse vídeo, nesse e outros vídeos de matemática, do ensino fundamental, a necessidade de você prestar atenção na teoria e depois praticar através de um caderno, ali uma caneta, uma calculadora. Leitura de uma escrita numérica. Para facilitar a leitura de um dado escrito numérica, identificamos as ordens e a classe que compõem. As três primeiras ordens são das unidades, as dezenas e as centenas simples. Depois vem as unidades, dezenas e centenas. Milhares segue as unidades, dezenas e centenas e milhão. Assim sucessivamente vamos encontrar classes dos bilhões, trilhões, quadrilhões, etc. Vamos para a página 67. O quadro abaixo ilustra essa organização onde a letra C, D e U representa respectivamente centena, dezena e unidade. Observe aqui, trilhão, C, D, U, bilhão, representa C, D, U, milhões, representa aqui, ó. E milhão representa, tem milhar, unidade simples. Resolvendo o problema. Como você lê um número registrado na primeira linha do quadro? E o segundo? Se você respondeu 34.509.126 para o primeiro número apresentado, acertou. Esse quadro pode ser ampliado para representar os décimos, os centésimos, os milésimos, etc. Veja só, milhar, unidade simples. Agora resolva. A leitura correspondente aos números registrados na segunda e terceira linha do quadro é A, 5 inteiro e 7 centésimo, 8 centésimo. B, 5 inteiro e 7 milésimo, 8 milésimo. C, 5 inteiro e 7 centésimo, 8 milésimo. 5 inteiro e 7 décimo e 8 centésimo. 68. Página 68.
Nas calculadoras para fazer os registros dos números não inteiros, ao invés do uso da vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, é usada um ponto. Para número muito grande, como por exemplo 6 bilhões e 100 milhões, podemos usar escrita reduzida. Assim, poderíamos escrever 6,1 bilhões ou 6,1 vezes 10. O mesmo acontece com o número é muito pequeno. Por exemplo, ali 0, uma sequência 3, 0 e 8. 8 décimos de milésimo. Ele pode ser assim representado: 8 vezes 10 menos 4, ou 0,8 vezes 10 menos 3. Os números nos chamam a atenção para os fenômenos da natureza, da sociedade. A preocupação com questões ambientais é uma marca do nosso tempo. Embora com muito atraso, a humanidade se deu conta da necessidade de preservação dos bens naturais que se esgotam. O desmatamento por meio de queimadas representadas para colonos uma forma rápida e barata de limpar a área de cultivo. No entanto, além das desvantagens florestais e as queimadas, lançam milhões de toneladas de gás carbônicos na atmosfera. Um único dia, em setembro de 1987, satélite detectou 6.800 focos de incêndio na floresta amazônica. Como uma única imagem desse satélite dá elementos que permitem cobrir praticamente todo o território do nosso país. A imagem é enviada para a estação de recepção de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que processa os dados e passa coordenadas dos focos de incêndio para o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, IBDF, que, no entanto, o IBDF ainda tem um número insuficiente de agentes de defesa florestal para fiscalizar 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica no Brasil.